Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas espirituais, nossas tarefas de reflexão do livro A Bíblia, Levítico 20. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos companheiros espirituais que nos ajudam nesse trabalho. E te rogamos, Senhor, a Tua bênção, a Tua paz, a Tua harmonia nos envolva todos nós aqui presentes na reunião, encarnados e desencarnados, e os companheiros do grupo que não puderam chegar na reunião até o momento. Onde quer que eles estejam, Senhor, o que quer que eles estejam fazendo, que a Tua paz e a Tua bênção possam envolvê-los, a fim de que também eles possam receber as benesses e influências maravilhosas do Teu amor e da Tua paz. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite, rogando que a Tua bênção e a Tua paz permaneçam em nossos corações, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Muito bem, vamos lá. Bom, antes de iniciar o capítulo propriamente dito, vamos fazer uma leitura no último versículo do capítulo anterior, que diz o seguinte, olha só. Pelo que guardareis todos os meus estatutos e todos os meus preceitos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Então, aqui ele está dizendo que todos os estatutos, todas as regras, todas as leis que ele estabelecer devem ser cumpridas. Muito bem. Então, vamos aqui no livro Levítico, propriamente dito, no estudo de hoje. Disse mais o Senhor a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés. Também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros peregrinos em Israel, que der de seus filhos a Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará. Bom, isso aqui, esse Moloque é o deus do sacrifício, né? O pessoal, naquela época, eles sacrificavam os seus filhos em nome deste deus Moloque, né? Então, ele está dizendo que qualquer que oferecer seu filho em sacrifício a esse Deus deverá ser morto. Olha só, certamente será morto. Bom, vamos ver aqui vamos pensar aqui a respeito disso. Olha só. É o seguinte, aqui está estabelecida, aqui nesse capítulo, a pena de morte. Tá? Então, só repetindo, todas as pessoas que oferecerem seus filhos a Moloque, o deus do sacrifício, essa pessoa será morta. Será morta. Bom, aqui, repito, está sendo estabelecida a pena de morte. E vamos adiante. Se alguém quiser interromper no meio da leitura, pode interromper para a gente conversar. Tá bom, pessoal? Vamos mais um pouquinho adiante. Eu porei o meu rosto contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto eu de seus filhos, porquanto aqui deve ser deu seus filhos a Moloque, assim contaminando o meu santuário e profanando o meu nome. Então, ele está querendo dizer aqui que ele não admite um Deus diferente dele. Ou seja, o Deus único, não admite. Continuando. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e não matar, eu porei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos os que forem após ele.
prostituindo-se após Moloque. Bom, aqui ele continua repetindo a, 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 a lei de pena de morte. Muito bem. Continuando. Quanto àquele que se voltar para os que consultam os mortos e para os feiticeiros, prostituindo-se após eles, porei o meu rosto contra aquele homem e o extirparei do meio de seu povo. Bom, aqui é o seguinte, nós já temos alguns comportamentos de cada pessoa para a pena de morte. A primeira é aqui, a pessoa que sacrificar seu filho ou entregar seu filho ao deus Moloque deverá ser morto. Primeiro ponto. O segundo ponto é que aquele que consultar os mortos e também os feiticeiros, estes deverão ser extirpados do seu povo, ou seja, deverão ser mortos. Porquanto, portanto, santificai-vos, e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Qualquer que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Qualquer que amaldiçoar a seu pai e a sua mãe, certamente será morto. Deixa eu marcar isso aqui. Certamente será morto. Amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Outra coisa, meus amigos. Então, já temos outro ponto. Passivo de pena de morte. Aqui, aquele que amaldiçoar, ou seja, desrespeitar, né, seu pai e sua mãe será morto. Muito bem. Então, eu repito. Quem quiser interromper no meio da conversa, pode interromper, comentar ou fazer alguma pergunta com relação ao que está sendo dito. Quem que criou essa lei aí? É isso. Boa pergunta. Olha só. Eu pergunto a vocês que estão aqui na reunião. Esta lei foi estabelecida por quem? A gente pode definir dois elementos. O primeiro, Deus, o Senhor aí, e o segundo, Moisés. Eu pergunto a vocês, qual dos dois poderia ter estabelecido esta lei de pena de morte? Alguém quer falar? Moisés. Moisés? Quem mais? Quem está falando? Orlene. Moisés. Quem mais quer dizer alguma coisa? Quer opinar? Leonardo. Mais alguém? Só a Orlene falou. Mais alguém quer dizer, quer falar quem? Quem estabeleceu essa lei? Leonardo? Lucas? Nonato? Bom, ninguém quer falar mais? Então, olha só. Orlene, você acha que é Moisés? Sim. E eu concordo. Primeiro. Não. Oi?
Não concorda? Eu concordo. Ah, tá. Eu concordo. Primeiro, pena de morte, como Deus, olha só, Deus para nós não pode, para nós espíritas, não poderia estabelecer uma pena de morte. Primeiro, pelo simples fato de que nos 10 mandamentos, todo mundo se lembra aí, nos 10 mandamentos, existe lá um dos mandamentos que é não matarás. Verdade. Verdade? Bom, se o próprio Deus estabeleceu nos 10 mandamentos, não matarás, como é que bem aqui ele vai revogar a sua lei de não matar? Nesse caso, nós, quer dizer, eu particularmente, e Orlene também está achando, nós não poderemos acreditar que Deus estabeleceu a pena de morte. Então, com certeza, quem estabeleceu essa pena de morte, quem estabeleceu a pena de morte, com certeza foi Moisés. Com certeza foi Moisés. Muito bem. Eu não sei, vocês devem se lembrar, meus amigos, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo que fala a respeito dos 10 mandamentos. Abre aqui a porta, gente. No capítulo que fala a respeito dos 10 mandamentos, Kardec dá a entender ou diz que existem duas leis divinas. Uma, a lei divina estabelecida no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos, e a segunda, a lei disciplinar estabelecida por Moisés. Então, existem aí duas leis. Uma lei divina, 10 mandamentos, e a outra lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Então, a gente precisa observar aqui que muita coisa de que é estabelecida aqui, por exemplo, como essa, a pena de morte, não pode ter sido estabelecida por Deus, e sim por Moisés. Algum tempo atrás, eu estive lendo um artigo evangélico em que o articulista, ou seja, o escritor do artigo, afirma de que quem estabeleceu a pena de morte foi Deus. Porque a gente está observando aqui que quem está falando aqui é o Senhor. Bem aqui em cima a gente percebe. O meu santo nome. Ou seja, quem está falando aqui é o Senhor. Mas, na verdade, não é o Senhor. Esta é uma lei estabelecida por Moisés. Bom, então vamos continuar o texto, só para a gente perceber algumas coisas que acontecem um pouco mais na frente. Atenção. O homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto. Certamente será morto. Tanto o adúltero quanto a adúltera. Bom, eis aqui, meus amigos, mais um comportamento para a pena de morte. Mas tem um detalhe interessante aqui nesse texto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só.
Detalhe interessante desse texto. É que o homem que adulterar com a mulher de outro deverão ser mortos tanto o homem quanto a mulher. Vocês se lembram daquela passagem muito interessante, lá do Novo Testamento, em que os escribas e fariseus trouxeram uma mulher adúltera para Jesus? Disseram o seguinte: Senhor, esta mulher foi surpreendida em adultério. A lei diz que dessas tais devem ser apedrejadas até a morte. O que dizeis? Aí vocês sabem o resultado que foi que aconteceu. Muito bem. O detalhe dessa passagem que eu acabei de citar para vocês é que só levaram para Jesus a mulher e o cara que adulterou com ela não levaram. Vocês estão percebendo o que eu estou falando? O homem... Sim. Isso, né? Então, olha só. Lá naquela passagem de lá, a gente observa que levaram só a mulher para o julgamento, para o apedrejamento. E bem aqui neste versículo 10, diz que tanto ele quanto ela, os dois adúlteros, deverão ser mortos. O que foi que aconteceu na passagem citada lá em Jesus é que eles não levaram o homem. O que dá para a gente entender? O que dá para a gente entender é que naquela época, ali, existia um preconceito. E o Só a preconceito... mulher podia pagar os erros, é? Ah, exatamente isso. Por que só a mulher deveria pagar pelo erro? Se aqui está dizendo que os dois deveriam pagar. O machismo? Machismo. Preconceito contra vocês, mulheres. Aliás, existe muito preconceito aqui no E Antigo se Testamento. fosse levar o pé da letra, né, seu Rubinho? Já tinha muita gente morta, né? E como? Já não tinha quase ninguém no planeta, né? Verdade. O que não falta é adultério. Porque o que não falta é adultério. O que significa Verdade. dizer? O que significa dizer com isso? Mas na frente a gente vai ver. Por quê? Vou falar um pouquinho. Então, perceberam como é que é a coisa lá? Aqui tem que levar o homem e a mulher. Mas lá só levaram Só a mulher. levaram a pobre da mulher. A pobre da mulher. Né? E vai ver que nem ela tinha culpa, e sim o camarada aqui, né? Assediou, coisa parecida. Então, vamos adiante da leitura. Então, aqui também, outro comportamento pessoal passivo de pena de morte. Né? Muito bem. O 11 diz o seguinte: o homem que se deitar com a mulher de seu pai será descoberta no nudez. Deixa eu repetir. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberta no nudez de seu pai. Ambos os adúlteros certamente serão mortos. O seu sangue será sobre eles. Olha aqui de novo. Outro comportamento também passivo de pena de morte. Agora aqui é o comportamento de quem? Do homem que se deitar, ou seja, tiver relações sexuais com a mulher do seu pai. Isso acontece hoje em dia, Arlene, pessoal? Seu Rubinho, eu presenciei um caso muito tempos atrás, eu ainda era de menor, quando o pai deitou não com a mulher do pai, mas deitou com a mulher o marido da filha. Nossa! Ou seja, Foi. até pior, né? Sei lá, mais ou menos a mesma coisa. Então, vejamos só como é que é a coisa.
Então, já temos vários comportamentos, meus amigos, minhas amigas, que são passivos aqui, em Levítico 20. Não é dito por Deus, né? Ou seja, estabelecido por Deus, segundo Moisés. algumas religiões dizem. Mas aqui, na verdade, a gente está percebendo que não pode ter sido estabelecido por Deus. E a gente já demonstrou por que Deus não estabeleceria a pena de morte. Então, aqui a gente percebe que na verdade, estas leis, estas regras, estas normas aqui, são simplesmente estabelecidas por Moisés. Muito bem. Então, vamos continuar. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente serão mortos. Cometeram uma confusão, o seu sangue será sobre eles. Está aqui, ó, de novo. Ainda agora era o filho com a mulher do pai. Agora é o pai com a mulher do filho. Que maravilha isso aqui. Só invertiu. Só inverteu o papel aqui, né? Apenas inverteu. Bom, então, o que a gente percebe aqui? Outro comportamento para a pena de morte. Ou seja, aqui é execução sumária. Execução sumária. Muito bem. 13. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos terão praticado abominação. Certamente serão mortos. O seu sangue será sobre eles. Aqui, ó. Outro comportamento, meus amigos e minhas amigas, passivo de pena de morte. Aqui é um relacionamento gay, que hoje em dia é uma coisa mais comum e natural, né? Que pode acontecer. Verdade. Mas eu tenho um detalhe aqui que eu queria chamar a atenção. Presta bem atenção. Isso acontece atualmente? Matar os gays? Entre aspas, né, seu Rubinho? Às vezes a gente vê algum caso aqui, outro lá, que alguém faz essa latrocinidade, né? Isso, mas não é legalizado. Não é bíblico. Não é legalizado. Isso, não é legalizado. Verdade. O que significa, então, dizer? Significa dizer que muitas passagens da Bíblia do Antigo Testamento não podem ser praticadas nos tempos atuais. É verdade? Verdade. Verdade. Muito bem. Então, olha só. Eu fico me perguntando, por que na grande maioria das vezes, pessoas de outras religiões atacam o espiritismo demonstrando ou mostrando versículos do Antigo Testamento? Se muitas passagens do Antigo Testamento não podem ser aplicadas hoje. Isso nos chama a atenção. Alguém poderia dizer, meus companheiros, que a Bíblia é homofóbica, ou não? Pode. Eu já escutava, muitos tempos, dizer que na Bíblia tinha coisas que devemos seguir, mas tem coisas que não devemos. Isto. Até porque, olha só, eu tenho conhecimento de uma pessoa que trabalha lá no serviço da minha esposa, que é de outra religião, não vou dizer qual é a religião, que ela diz que segue tudo exatamente do mesmo jeito que está na Bíblia.
E eu digo que isso é impossível. Primeiro que uma passagem como essa aqui, ela não segue. Nenhuma dessas passagens que a gente acabou de ler, ela não pode seguir. Não tem como seguir. Começa por aí. Começa por aí. Então, como você acabou de dizer, tem coisas, você falou exatamente o correto. Tem coisas na Bíblia que a gente deve seguir e pode seguir, e tem coisas na Bíblia que a gente não deve e não pode seguir. Essas passagens aqui são dessas tais. Não podemos seguir. E não devemos. Então, vou repetir. Essas leis aqui, estas normas estabelecidas aqui, não podem ter sido estabelecidas por Deus, e sim por Moisés. Portanto, essas passagens que Deus, né, está dizendo que é ele que fez as leis, não sei o quê, a gente não pode aceitar. Sob pena da gente ficar, né, sem o que pensar. Como é que Deus, que a gente conhece, que é um Deus todo amor, como é que estabelece uma pena de morte? É cruel. Isso aqui é crueldade. Isso aqui é crueldade. Meus amigos. Vamos adiante na leitura? Vamos lá. 14. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela é maldade, serão queimados no fogo, tanto ele quanto elas. Opa, para que não haja maldade no meio de vós. Estranho isso aqui. Não entendi. Se o homem que faz está tomando a mulher... Eu também não entendi, não. É porque é o seguinte, aqui, o homem tomar uma mulher e a mãe dela é maldade. Tudo bem, é maldade do homem. Mas ser queimado no fogo, tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vós, é estranho. Totalmente estranho. Esse versículo bem aqui é totalmente estranho. Porque quem é o mal aqui é o homem, e não as mulheres. Aí volta aquela história do preconceito. Ué, mulher não tem nada a ver, como é que ela vai ser morta? Ainda mais queimados. Estranhíssimo este comportamento aqui de Deus. Muito estranho. Vamos lá. Então, já temos outro comportamento passivo de morte. Mais um. Se um homem se juntar com um animal, certamente será morto. Também matareis o animal. Mas, peraí, outra coisa estranha. Ué, aqui quem tá fazendo a ação é o homem. O que tem a ver o animal? Matar o animal por quê? Para não servir de testemunha, Rubinho. Mas, peraí, o animal vai servir de testemunha? Pode ser também, né? Porque, de repente, exatamente. Ou seja, aqui é outro comportamento passivo de pena de morte. Aqui é o homem se juntar com o animal. Mas aqui embaixo tem outro interessante. Se uma mulher se chegar a algum animal para juntar-se com ele, matarás a mulher e bem assim o animal. Certamente serão mortos. O seu sangue será sobre eles. Eu não consigo entender o que tem um animal a ver. O animal é irracional. Não poderia ser sacrificado por isso. Outro versículo extremamente estranho.
Extremamente estranho. Coisas de crueldade. De grande crueldade. De quem? De Deus? Não concebo isso. Isso é só Moisés, rapaz. Isso não tem nada a ver com Deus. Muito bem certo, muito bem falado. Isso aí. Muito bem, pessoal. Então, repetindo, não tem nada a ver com Deus. Isso aqui realmente é Moisés. Então, essas normas, estas leis, são estabelecidas por Moisés. Ou seja, a pena de morte aqui, quem estabeleceu foi Moisés. Muito bem. Então, vamos continuar. Se um homem tomar a sua irmã por parte de pai ou por parte de mãe e vir a nudez dela, e ela a dele, é torpeza. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos e do seu povo. Terá descoberto a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Muito bem. Aqui é relacionamento entre irmãos. Relacionamento entre irmãos. Eles serão expulsos, ou extirpados, né? Ou mortos. Muito bem. 18, versículo 18. Se um homem se deitar com uma mulher no tempo da enfermidade dela, olha só, e lhe descobrir a nudez, descobrindo-lhe também a fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do povo. Serão expulsos ou... Essa enfermidade aí se trata de quê, seu Rubinho? Menstruação. Ah, tá. Eu pensei, mas aí eu... É a menstruação dela. Aqui ela se torna impura, segundo a Bíblia, né? Ele está falando, dizendo aqui enfermidade. Então, vamos continuar aqui o 19. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, a tia, ou da irmã do teu pai, a tia por parte do pai, porquanto isso será descobrir a sua parentela chegada. Levarão sobre si a sua iniquidade. Mais adiante. Se um homem se deitar com a sua tia, terá descoberto a nudez do seu tio. Levarão sobre si seu pecado. Sem filhos morrerão. Eles serão amaldiçoados e não terão mais filhos, ou não terão filhos. Tá? Aqui, versículo 20. Adiante. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, é imundícia. Terá descoberto a nudez de seu irmão, sem filhos ficarão. Muito bem. Aqui ficará a maldição de que eles serão estéreis. Ficarão sem filhos. Segundo, anunciado aqui na Bíblia, estabelecido, logicamente, a gente já chegou à conclusão de que é estabelecido por Moisés. Mais adiante, o que ele diz? Guardareis, pois, todos os meus estatutos e todos os meus preceitos, e os cumprireis, a fim de que a terra, para a qual eu vos levo, para nela morardes, não vos vomite. Aqui, ó, dá a entender que quem está falando aqui, olha só, dá a entender, e muita gente entende assim, de que quem está falando aqui é o Senhor. O que, na verdade, não é. O que, na verdade, não é.
23. E não andareis nos costumes dos povos que eu expulso de diante de vós, porque eles fizeram todas essas coisas e eu os abominei. Aqui ele está falando a respeito do costume de outros povos que não devem ser adotados pelo povo dele ali, que é o povo eleito. O povo hebreu era um povo eleito de Deus. Estava sob a proteção de Deus. Tanto é que Moisés, com Deus, lutaram para que o povo hebreu fosse liberto do domínio do Egito. Vocês lembram disso, né? Então, ele aqui é o povo eleito. E, segundo aqui a Bíblia, este povo eleito era bem, né? Era o que? Era protegido, era, né? Deus dava toda assistência, etc, etc, etc. 24. Mas a vós vos tenho dito, herdareis a sua terra, e eu vou-la darei para a possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Aqui, ó. Aqui, ele confirma a proteção dele com o povo hebreu. Ele está dizendo que ele é o Deus que separou este povo de outros povos. Porque este povo aqui, repito, é o povo eleito. Mais adiante. Alguém quer fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, meus amigos? Senão a gente continua. Vamos lá. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas. E não fareis abomináveis as vossas almas por causa de animais, ou de aves, ou de qualquer coisa, de tudo que está cheia a terra, as quais coisas apartei de vós como imundas. Um pouco lá adiante, em reuniões anteriores, nós vimos que estas regras foram estabelecidas regras para classificar e designar quais eram os animais impuros e os limpos. Os animais imundos e os animais... Rubim, Diga, meu irmão. Essa questão de animal impuro, próprio para comer, e outros aí que a gente vê, por exemplo, na nossa cultura. Na nossa cultura, comer um cachorro é considerado de forma estranha, né? Isso. Podemos dizer que essa questão de poder comer tal animal ou não poder comer tal animal, isso vem lá dos tempos antigos, das religiões? Não, vem daqui, ó, da Bíblia. Não, justamente. Sim. Mas essa questão, isso. nós que... Entendeu, né? Eu entendi. As religiões adotaram. Sim. As religiões adotaram. Agora... Isso, de certa forma, é repercutido até hoje na nossa cultura. Sim. Porque aqui no Brasil, a gente tem a forma de comer o porco, o boi e outros animais, né? A gente julga ser normal. Mas se a gente for para a Índia, que também é outra civilização, como para a China, eles lá já comem outros animais, como na Índia, a própria vaca em si é um objeto sagrado lá deles. Isso. Entendeu? Tem a ver com a religião deles, com essa mesma... Tem a ver com a religião e a cultura, ô Lucas. A religião e cultura. Porque a cultura e a religião influenciam muito no comportamento das pessoas. Lógico. E, às vezes, a religião influencia muito mais, às vezes, do que a cultura. Porque até mesmo a adventista, eles não comem peixe de couro, né? Isso.
Parece que também nem a carne de porco. E nem fazem a transfusão de sangue. Não, a transfusão de sangue não, é outra religião, isso mesmo. Desculpa, eu que Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, exatamente. Eu confundi. É isso mesmo. Então, pois é. E esses comportamentos que você está falando aqui agora, esses comportamentos são retirados da Bíblia, daqui, de onde a gente está lendo, está fazendo a reflexão. Seu Rubinho, Diga. Os adventistas, no trabalho dia de sábado, também eles extraíram daí da Bíblia? Sim, guardai o sábado. Lá no antigo, né? Lá nos 10 mandamentos, tem dizendo assim, guardai o dia de sábado. É de lá que eles tiraram. Porque já no catolicismo eles falam honrar os sábados e o domingo, né? Sim, né? No caso, a gente honra, na verdade... Diga. Essa questão de dia de semana, domingo, sábado, isso foi criado pela Igreja Católica lá atrás? Como é que é isso aí? Na Bíblia está dizendo que é o sábado. Mas a Igreja Católica estabeleceu o domingo. Conclusão, as religiões que fazem a confusão tirando da Bíblia. Muito bem colocado. As religiões é que confundem as coisas. Separam as coisas. Por isso que minha tia já dizia, Bíblia se segue algumas coisas e outras não. Exatamente. E é exatamente isso. Correto, exatamente dizer isso é correto. Porque tem coisas na Bíblia que a gente não pode seguir. E nem deve. E tem outras que a gente deve e pode e deve, com certeza, seguir. Principalmente as coisas que estiverem lá no Novo Testamento. Mas também nem tudo, pessoal. Nós vamos chegar lá e vamos ver coisas que tem lá que a gente... Quer dizer, seu Rubinho, chegando à conclusão do nosso estudo, desde a época das nossas palavras bíblicas, que a mulher já era extinguida da sociedade, né? Já era acometida de preconceitos. O machismo, principalmente naquela época, até hoje, não tem preconceito contra vocês, mulheres? Até hoje. Mas naquela época era uma loucura. E o primeiro que protegeu as mulheres, que defendeu as mulheres, foi Jesus, lá naquela passagem que já falei para vocês anteriormente. Quem nunca pecou, joga a primeira pedra, né? Pois é. Ali foi uma tacada de mestre, Jesus, com relação às pessoas que estavam lá. Porque, na verdade, pessoal, a gente vive acusando as outras pessoas, mas também é cheio de defeitos. E Jesus, como nos conhecia, nos conhece, sabia do nosso interior, dos nossos defeitos, ele disse aquela frase, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, querendo dizer que todo mundo que estava ali com a pedra na mão, já esperando a oportunidade de jogar pedra na pobre da mulher, né? Tinha culpa no cartório. Eram cheios de defeitos. Por isso que a gente não pode ficar criticando os outros, porque também tem muita coisa para ser criticado. E por isso que Kardec, no Livro dos Espíritos, diz que a gente deve ter indulgência, benevolência, indulgência e perdão, perdoar. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Indulgência, querendo dizer, eu não posso julgar o outro se eu também tenho uma pessoa de coisa para ser julgado. Isso significa dizer se colocar no lugar do outro, é aquela história da empatia, da tal da empatia, que a gente não consegue fazer isso. Dificilmente a gente consegue se colocar no lugar do outro. Perceber o que o outro vai sofrer se a gente fizer determinada coisa contra aquele companheiro. Portanto, é preciso ficar atento com relação a essas coisas. Porque este mundo é um mundo de provas e expiações em que o mal predomina. E o mal predominando, todos nós estamos incluídos nele.
Muito bem. Algum comentário mais? Ou alguma pergunta? Senão a gente continua mais um pouquinho a leitura. Vamos lá. 26. E sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para seres meus. Aqui ele repete aquilo que ele disse lá em cima. Né? Aqui ele está querendo dizer que a gente deve ser perfeito, como ele é perfeito. Como ele é perfeito. Continua. O homem ou mulher que consultar os mortos, ou for feiticeiro, certamente será morto. Serão apedrejados e seu sangue será sobre ele. Muito bem, meus amigos. Olha só. Esse aqui é um versículo de muita polêmica. Porque, primeiro, aquele que consulta os mortos são médiuns, que têm a capacidade de consultar, são médiuns, que são considerados também como feiticeiros. E estes aqui, olha aqui, são passíveis de morrer, apedrejados, inclusive. Eu pergunto a vocês, isso aqui, essa passagem pode ser aplicada hoje? Não era para ser aplicada nem naquela época, quanto mais hoje. Agora olha só. Este versículo, é o versículo que outras religiões se apegam para criticar a mediunidade no espiritismo. Para meter a lenha no espiritismo. Mas tipo assim, Rubim, criticar a mediunidade a favor disso aí vai aumentar muito mais o valor dela, entendeu? Porque aí também contradiz eles na questão de consultar os mortos. Como é que a gente vai consultar os mortos? Se eles existem ou não existem, entendeu? Sim. Porque eles não acreditam que existe vida após a morte. Aí tem um grande indício. O próprio Moisés fala, consultar os mortos, né? E aí existe uma contradição deles, porque se eles acham que não existe vida após a morte, então eles não podem criticar aquilo que eles não acreditam. Na verdade, não pode criticar. Aliás, lá no Novo Testamento, nós vamos chegar lá, só para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Lá no Novo Testamento, existe uma passagem, lá no Monte Tabor, que é a passagem da transfiguração. Vocês com certeza se lembram. Em que Jesus se transfigura, e nessa transfiguração ele fica todo iluminado, fica transfigurado, quer dizer, ficar diferente, né? Ele fica todo iluminado, e nesse fenômeno aparecem dois espíritos que já tinham morrido há muito tempo, que eram este rapaz aqui, Moisés, e Elias. E Jesus estava conversando com eles dois. Ou seja, estava entrando em contato com os mortos, tanto Elias quanto Moisés. Ora, se Jesus estava praticando aquele contato, né? Aquele diálogo com os mortos, que eram Moisés e Elias, é porque Jesus estava certo. E se Jesus estava certo, nós também estamos.
porque existe diálogo entre nós, os vivos e os mortos. E o diálogo entre os vivos e os mortos tem que ser normal, porque Jesus praticou isso. Logo, este versículo aqui não pode ser aceito nem praticado nos dias atuais. Até porque muitas coisas que estão aqui no Antigo Testamento, Jesus foi diferente, foi contra. Principalmente o apedrejamento da mulher adúltera. Logo, olha só. Quando nós estivermos com dúvida com relação a uma passagem do Novo e do Antigo Testamento, a gente tira a dúvida da seguinte forma, meus amigos, consultando Jesus. O que Jesus dizia e o que Jesus se comportava nessas coisas que estavam em volta dele. Como ele se comportava. E o que ele dizia. E o que ele fazia. Aí nós vamos ter certeza de como se nós estamos certos ou errados. Se nós estivermos errados, é porque nós devemos seguir o que Jesus falou, o que Jesus fez. Se estivermos certos, continuemos com Jesus. Beleza? Outra passagem que demonstra que existe vida após a morte é aquela passagem que Saulo de Tarso, aliás, Jesus aparece para Saulo de Tarso em pleno meio-dia. Jesus, depois de morto. Jesus morto, conversando com Saulo vivo, demonstrando para nós e para outras religiões que existe, sim, vida após a morte. Este é um detalhe. E este detalhe do aparecimento de Moisés e Elias para Jesus, outro detalhe, que demonstra textualmente que nós estamos corretos e que Jesus também estava correto. E a gente está seguindo Jesus. Perceberam que é tão simples a coisa? E as outras religiões complicam a coisa mais simples do mundo, eles complicam. Simplesmente para atacar as outras religiões. E quando ele ataca as outras religiões, nesses pontos, eles estão indo de encontro a Jesus. Estão atacando o próprio Jesus. Estão sendo contra o que Jesus fazia. Isso não é uma maravilha, meus amigos? A doutrina espírita é uma doutrina de raciocínio, de reflexão, de lógica. Por isso é que a gente descobre esses detalhes, por conta do estudo desta doutrina espetacular. Olhem que nós ainda vamos ver coisas interessantíssimas no decorrer desse nosso estudo daqui para frente. Anteriormente, a gente já descobriu coisas importantíssimas também com relação a esse tipo de coisa. Só com essa dica que tu deu aí, da questão de ver o que eles falavam e ver se Jesus aprovava ou não, só com essa visão, vamos supor, a gente já consegue ler a Bíblia e ter discordado que é certo e que é errado, entendeu? Pronto. É isso mesmo, Lucas. A gente começa a perceber o que Jesus fazia, o que ele dizia, as parábolas que ele contava. Por exemplo, a parábola do rico e do pobre. Demonstra isso aí. Ele diz que o rico e o pobre morreram e foram para o outro plano. E lá o rico, depois de morto, começa a falar com o pai Abraão, que estava em outro plano espiritual. Jesus demonstrando nesta parábola que existe, sim, vida após a morte e que eles podem se comunicar, os mortos.
Coisa mais simples. Mais simples. Não é tão simples a coisa. É só perceber o que Jesus fez, seguir o que Jesus fazia e perceber como que Jesus fazia. E se Jesus fazia assim, é porque o certo é como Jesus fazia, acabou. Não importa se é Moisés que está falando, não importa se é João, não importa se é Paulo, não importa. Se Jesus falou, está falado. Seja lá quem for que disser o contrário. O certo é Jesus. Pronto, acabou. Foi Emmanuel que disse para Chico: Chico, se algum dia eu te disser alguma coisa que seja contrário a Jesus e Kardec, me abandona e fica com eles dois. Até o próprio Emmanuel. Logo, nós estamos no caminho certo. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Para que a gente possa encerrar o nosso estudo, nossa reflexão de hoje. Quer perguntar, quer complementar o que foi lido, o que foi comentado na nossa reunião hoje? Pode falar. Bom, muito bem. Se ninguém quer comentar nada, é porque está tudo entendido, está tudo, né? Está tudo raciocinado. Muito bem. Então, vamos... Na próxima reunião, pessoal, nós vamos ler aqui, refletir sobre Levítico 21. Levítico 21. Então, vamos fazer o seguinte. Alguém se candidata para fazer a prece de encerramento? Nosso amigo seu Nonato aí, fazer uma prece para nós, estamos com saudades. Ele não está, na hora que caiu aqui, ele não voltou. Nonato. Ele não voltou. Tá, então eu vou fazer a prece para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje. Vamos lá, fechar os olhos para a gente fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, nós agradecemos mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu nome. Te rogamos, Senhor, que essa reflexão de hoje possa ficar gravada em nossos corações, gravada em nossos espíritos, e que nós possamos, Senhor, com a leitura da Bíblia, possamos distinguir aquilo que é correto, aquilo que foi estabelecido por Deus e aquilo que foi estabelecido por Moisés. E também refletindo em tudo aquilo que fez Jesus e tudo aquilo que Jesus nos ensinou, a fim de que a gente tenha o caminho seguro para seguir. Também, Senhor, te rogamos que a tua bênção possa ser derramada sobre todos nós aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, também os companheiros do grupo que não puderam chegar até a reunião de hoje. Que eles possam também, Senhor, ser assistidos na tua paz, na tua divina harmonia e misericórdia. Também, Senhor, te pedimos pelo planeta Terra, que está passando por uma fase difícil. Que esta fase, Senhor, possa passar o mais rapidamente possível, a fim de que muita gente possa também se sentir mais seguro, mais fortalecido e mais amparado. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por encerrado o trabalho da noite de hoje, de reflexão, rogando que a tua bênção e a tua paz permaneçam em nossos corações e estejam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Assim seja. Meus amigos, na próxima sexta, o estudo do Evangelho. Uma sexta é o Evangelho e outra sexta é a Bíblia. Beleza? Boa noite para vocês. Boa noite, bom final de semana. Bom final de semana para todos vocês. Felicidades aí para vocês, para a família de vocês. Paz e harmonia para todos.
Tchau. Amém. Um abraço. Tchau, tchau.